Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do Palmeiras, trazer aí os comentaristas debatendo sobre o Paulinho que foi uma das grandes contratações aí da janela, e também trazer um trecho aí da coletiva da apresentação do Dudu no Cruzeiro, onde ele falou do Abel Ferreira na coletiva, né? Por que ele não vinha jogando no Alviverde? E o Veloso e outros comentaristas ali debateram. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Janela? São os principais nomes. E aí? Gabigol e Paulinho, acho que é um embate legal. O Dudu e o mesmo Oscar, a gente vai acompanhar o que vai acontecer durante a temporada. Mas eu acho assim, que o Paulinho, como vinha numa sequência, embora no final da temporada tenha feito uma cirurgia também e tenha saído, né? Mas ele vem num ritmo muito diferente do Gabigol. Então eu acho que, a princípio, assim que o Paulinho puder retornar, que deve ser breve, eu acho que tem tudo para ele dar sequência a um ritmo e um nível muito bom que ele estava no Atlético Mineiro. Aliás, uma bela dupla, né? O Paulinho fez com o Hulk. No 2023 eles voaram, né? O Paulinho foi artilheiro do Brasileiro em 2023. Ano passado gols, ele não foi tão bem assim. Acho que tem a ver com a contusão dele, que ele jogou machucado. Tem a ver com a contusão, mas eu acho que das contratações... É que assim, o Paulinho, ele chega por 18 milhões de euros e 2 jogadores também, né? Não, mas esquece o dinheiro. Vamos ver quem entra em campo e quem vai resolver. A questão também de custo-benefício pesa numa negociação, né, Fernandinho? Acho que mas depende inevitável. do que o cara entrega. Às vezes, se ele entregar o Paulinho... dinheiro... É o famoso, a contratação boa é aquela que dá certo. Se ele entregar, o dinheiro já era. Se o Paulinho chegar e ele meter 30 gols no ano Campeão pelo Palmeiras, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ele vai ser sim uma ótima contratação. Mas eu acho que dos nomes... Mas se não ganhar, ele deixa de ser uma ótima contratação? Não, acho que não. Acho que não deixa de ser uma ótima contratação. Mas a questão é, vai ter aí uma certa... Como teve, por exemplo, com o Flaco Lopes, que chegou com um preço elevado, a mais de 60 milhões de reais, não estava rendendo, o torcedor já começou a ficar meio assim, inclusive a levantar a bola para uma possível transferência do Flaco Lopes, para você tentar recuperar o investimento feito. O pior ano do Paulinho aqui no Brasil foram 19 gols na temporada, do Palmeiras só o Flaco e o Veiga chegaram com 19 gols. O Flaco fez 22 ano passado. O ano passado, 22? E criticado, hein? Mesmo fazendo 22. Eu acho que o Paulinho é a melhor contratação da janela. Só o Flaco e o Veiga que fizeram mais de 19 no Palmeiras. Então, essa que é a conta que a gente às vezes não faz. O cara só vale o investimento se ele ganhou? Não, Fernandinho, aí você tem que ver o rendimento individual, claro, que vai pesar no final das contas. Mesmo que o Palmeiras não vencer um título e o Paulinho mantiver um nível alto, como ele vem fazendo até aqui, tudo bem, foi uma contratação ok. É claro que ele não ganha sozinho. Não, eu sei que a gente faz aquela conta dependendo quanto ele custa por jogo, ou quanto ele custa por gol que ele marcou, né? A gente começa a procurar as situações. Mas eu acho que o Palmeiras precisava de um mercado mais agressivo. Ainda precisa de mais um 9, né? Ele não é 9, né? Ele não é 9, ele não é 9. O Palmeiras ainda precisa de um 9. Mas... O Palmeiras ainda vai precisar de um 9, até porque no Galo, o 9 mesmo era o Hulk, né? E ele ficava ali como segundo atacante, ponta de lança. Mas é uma bela contratação. O Paulinho, eu lembro o jogo que ele fez contra o Palmeiras na Libertadores, foi impressionante. Ele jogava quase que sozinho, né? Era o Hulk mais adiantado e ele que puxava todo tipo de jogada, de contra-ataque, era o jogador mais acionado. Então eu acho que o Palmeiras está pensando também até na ida embora do Estevão com relação ao Paulinho, né? Porque o Paulinho joga mais por aquele lado ali, pro lado do Estevão. Dessas 4 estrelas aí que nós mostramos, a melhor foi o Paulinho? Para mim, sim. Acho que o Paulinho e o Gabigol. Acho que o Paulinho um degrauzinho acima do Gabigol. Um degrauzinho, até por conta também do Gabigol não ter jogado tanto assim ao longo desses últimos 2 anos. Claro que ele foi importantíssimo na Copa do Brasil, fez 2 gols na ida contra o Atlético Mineiro. Do Paulinho, por sinal. Mas acho que o Paulinho está um degrauzinho acima, assim. Até porque o Paulinho é bem mais jovem também, né? 24 anos. Ainda tem aí 4 anos para chegar no Gabigol, em questão de idade. A compra do Paulinho não é só uma compra técnica. Está comprando um jogador que daqui 2 anos pode ser negociado para fora e valer dinheiro. Pode. A chance dele ter uma progressão no Palmeiras de sucesso é grande. O Palmeiras aposta muito nesse Mundial também, né? É mais jogadores que podem estar na vitrine. O Paulinho é um deles.
Eu não sei se o Richard Rios vai chegar até lá, mas é outro jogador que, por fim, pode ser mais valorizado. Vitor Reis. Então, assim, o Palmeiras pensa nisso. O Neto trouxe a informação antes que o técnico Vitor Pereira está de olho no Gerson no e Richard Rios e também Rios. no Gerson. Numa dessa, o E o Rio Vitor Reis tem sondagens já chegando aí, a janela está aberta, né? Futebol inglês também. O Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras. O que saiu hoje tem uma proposta de 108, subiu a proposta, o Brighton, né? 180 milhões. Mas tem mais clubes além do Brighton. Atrás do Vitor Reis, que é um zagueiro que está sendo bem avaliado no mercado. Só vale dinheiro, porque para jogar no Brighton não vai levantar uma taça, só vai ver no museu, né? Não vai ganhar nada, só vai lá para olhar. Né? Mas vai vai uma ponte livre, para né, depois, sei eu, mas vai lá para olhar a taça, né, na vitrine. Não vai Mas é uma ganhar. porta de entrada também, né, Fernandinho? Um jogador com Mas esse tipo de jogador bom pra caramba, com baita futuro, precisa de porta de entrada. Às vezes é melhor segurar e vai pra um time maior, cara. Nesse tem momento... bola, ele tem bola pra jogar um time maior? Tem bola. Cara, tem bola. Brighton, velho. Às vezes a porta de Todo entrada... respeito. Não, sim, mas os caras pensam muito também no lado financeiro, né? O ganho financeiro, né? Os zagueiros, Uma bela Brighton, em 2011, levantou um troféu importante, a terceira divisão do inglês. Não, mas vem cá. Esperança. Para um zagueiro, 180 milhões, é difícil a gente ter uma proposta como essa. Nossa, é muita grana. Muito difícil. O Murilo do Corinthians, que agora está no Nottingham Forest, foi vendido por menos de 100 milhões. Foi vendido por 15 milhões de euros e na época já se falava que os valores eram bastante elevados. 180 milhões de reais Beraldo é praticamente não é mais caro, não. o Beraldo dobro. foi por 20 por 20 milhões de não euros. foi? 120 milhões de reais, Câmbio, 110 aí muda milhões o de reais. câmbio, né? Falando em valores absolutos. Na hoje época e agora. Desses valores de hoje, é a maior venda de um zagueiro da história do futebol brasileiro. E aí, desses quatro aí, Fred? Ao futebol brasileiro, um futebol rápido, um futebol que é pegado. O Depay se adaptou. O Depay conseguiu se adaptar. O mas Felipe Coutinho diferente. teve algumas dificuldades. Então vamos ver como é que o Oscar chega, por exemplo, para esse início de temporada que o São Paulo, primeiramente, vai lá para os Estados Unidos, né? Vai para a FC Series, que a Band vai transmitir. E vamos ver como é que ele volta para o Campeonato Paulista, né? Que o Campeonato Paulista é o grande estadual do ano, com vários times na primeira divisão. Mas esse começo aí só vai ter moleque jogando. Só. Vai ter moleque jogando nos times grandes. Mas depois ele volta. Eu deixei o Dudu por último, porque o Dudu continua dando a entrevista coletiva lá. E tem mais uma sonora dele, hein, né, Ricardinho? Ele falando sobre a saída dele do Palmeiras, né? Opa! E sobre a dupla dele com o Gabigol. Vamos ouvir e aí a gente pode analisar o Dudu, quem sabe, de uma outra maneira. O Gabi é uma excelente pessoa, né? Desde quando a gente tinha aí uma rivalidade Palmeiras e Flamengo, a gente sempre se conversava, agora mesmo, quando a gente se acertou tudo, que sabia que vocês não sabiam, né? Mas eu sabia que ele já ia jogar no Cruzeiro. E a gente vem conversando, a gente espera que a gente possa fazer aí um time forte, né? Não, a gente sabe que não é o Gabriel e não é o Dudu só o Cruzeiro. O Cruzeiro é o Cruzeiro. Então, a gente espera dos outros jogadores que eles nos ajudem, a gente ajude eles para a gente, quem sabe, também o Gabriel voltar para a seleção brasileira, eu voltar para a seleção, o Matheus, o William, o Marlon, são todos jogadores, grandes jogadores que têm condição de jogar na seleção brasileira. Então, a gente fica muito feliz, Mateuzinho, volante, a gente fica muito feliz pelo Cruzeiro estar montando um time forte e pode ter certeza que o Cruzeiro vai, como a gente falou, nosso amigo falou ali, você pode ter certeza que o Cruzeiro vai incomodar muita gente aí esse ano. Eu acho que eu não joguei lá por opção do treinador, né? Igual aqui se eu não chegar, se eu não treinar, se eu não me dedicar, tem outros 26 jogadores que estão querendo jogar também. Outros 26, 27 jogadores, e eu vou ter que treinar, vou ter que trabalhar para poder jogar aqui também, entendeu? Então eu penso dessa forma, eu acho que você não vai jogar com o nome, né, porque é o Dudu que vai chegar aqui, vai pôr a camisa 7 e vai jogar. Eu acho que o Dudu vai ter que estar dentro de campo, vai ter que estar no Mineirão jogando, vai ter que mostrar o porquê que é o Dudu e o porquê que você tem que estar jogando. Então acho que isso para mim foi fundamental na minha escolha em voltar para o Cruzeiro. O que eu fiz no Palmeiras, tá lá, 13 títulos, o Dudu passou, conquistou, pode ter certeza que quando eu parar de jogar bola, ninguém vai esquecer do que eu conquistei lá. Então, acho que o Dudu
ficou, aquele Dudu ficou lá em São Paulo, hoje é o Dudu que veste a camisa do Palmeiras, o Dudu que vem aqui para honrar a camisa do Cruzeiro, mas hoje eu tenho uma nova história para construir e eu espero construir aqui com o Cruzeiro, uma nova história, uma história bonita, como eu fiz lá, e eu espero fazer aqui no Cruzeiro. Pois é, será que foi tão calmo assim esse diálogo no Palmeiras? Como assim? O treinador não queria, eu não pude, não deu, sei que lá. A verdade é que ele prometeu, não entregou, né? Na verdade, até agora, ele não voltou bem. Ele não voltou bem da lesão, não conseguiu jogar, não conseguiu entregar. Fisicamente também ele demorou para se recuperar. Eu não acho que o Abel tenha errado. Talvez em alguns momentos, como o Felipe também estava muito mal, o Dudu merecia até mais tempo em campo, porque alguns jogos contra o Corinthians, por exemplo, ele entrou bem, alguns jogos ele entrou bem. Mas longe daquele Dudu que a gente conhecia, né? Aquele Dudu que se transformou em grande ídolo e vencedor, como ele lembrou dos 13 títulos dele. Isso ninguém vai tirar dele. Não, a história lógico. dele, o problema é às vezes a gente aceitar o momento, cara. É complicado, né? Eu acho que essa equação aí, o Abel poderia ter dado mais tempo pro Dudu, porque o Felipe também estava mal. Então, como o Dudu em alguns momentos tinha entrado bem em alguns jogos, ele poderia dar mais tempo pro Dudu. Isso eu acho que o Abel falhou com o Dudu também nesse final. Pelo menos dar mais tempo para ele, porque quem estava jogando também não estava justificando. Pois é, e no fim, erros devem ter acontecido dos dois lados, não há dúvida, como disse o Veloso, mas a direção fez uma opção clara. Quem manda aqui é o técnico e a gente vai com ele até o fim. E acho que isso serve de recado para todos que estão lá. E por isso, como disse o Fred, deve ter uma chacoalhada lá nesse time, né? Ah, sim. E até porque, se a gente for analisar desde a chegada do Abel, que ele já fez de alterações no elenco, Felipe Melo lá atrás, Jailson, aí vai saindo o jogador, Luiz vai saindo Luiz Adriano, o próprio Daverson, que fez o gol da Libertadores, depois o Breno Lopes saindo. Você vai vendo que ele vai mexendo alguns jogadores. Zé Rafael, agora tá claro que Zé só Rafael, não foi embora porque não acertou. O Rony outro dia que ficou no banco, nem entrou, ficou lá sozinho lá no banco, Cruzeiro, lá, né? desanimado. Mas, então a gente percebe que ele tem essa condução e os jogadores sabem que ele faz isso, né? É uma coisa, claro, o Abel é o time, não é os jogadores. É isso. E ao mesmo tempo que ele conquista todos os jogadores, que a gente tem essa percepção que os caras vão na dele, compram o barulho dele, ao mesmo tempo ele deixa claro, sou legal com todo mundo, mas eu sou mais legal com o time. É, o cara com o Palmeiras. profissional, né, Ele Fernando? deixa isso muito claro. É o cara que não é muito comum por aqui, cara. É o profissionalismo, né? Quando a gente viu também no Corinthians algumas atitudes, por exemplo, do Vitor Pereira, no Flamengo com o Vitor Pereira, a gente tem aí uma certa noção também de que os caras, eles estavam sendo, quando eles estavam nas suas equipes, mais profissionais e agindo mais com a razão do que com a emoção. O Abel Ferreira, ele dá várias entrevistas falando sobre isso, que ele pensa com a razão, ele não vai muito do lado da emoção. Então, ele vai fazendo as mudanças que são, na visão dele, as melhores para o time, para deixar o time mais forte. E aqueles jogadores que ele acha que não rendem mais, ele simplesmente fala que esses jogadores não estão nos planos. Claro, valoriza a história e tudo mais, mas não dá sequência para o futuro. Crueldade da história é brava. O Abel valoriza muito, e eu já vi muitos atletas falando sobre isso, quando o Palmeiras não tem a posse de bola, né? Esse jogador que se entrega, que volta, que corre, que marca, que... O Abel valoriza muito isso. Já vi o Veiga falar sobre isso, o Rony falar sobre isso. Esse é um mal tipo Guardiola, que muita gente fala que o Guardiola matou o futebol, né? Porque a ordem dele tem que ser cumprida e a liberdade do jogador começa a ficar em segundo plano. Com o número de títulos que ele tem, então, precisava ter mais, essa é a contradição, né? Mais treinadores que matassem o futebol aqui no Brasil, porque o cara ganha tudo, todo ano, né? Então, assim, mas é a disciplina tática, Fernandinho, que tem o Guardiola, que tem o Abel, que tem os portugueses que estão trazendo, né? O Arthur Jorge no Botafogo, embora tivesse uma equipe técnica muito boa, mas ele não abria mão da parte tática. E os jogadores tinham que cumprir. Você tocou num ponto interessante, que são os treinadores portugueses e a longevidade e a rotatividade deles. A gente está vendo isso agora com o Arthur Jorge, que ganhou tudo, mas deu um Pelé, foi embora, enquanto o Abel, que ganhou muito, também resolveu ficar. A gente tem os técnicos técnicos portugueses, perdoe aí, Ricardinho, que é os caras que mais ficaram e os caras que mais voaram. Vamos conferir. Calma, que ele quase se foi embora. O Abel, não foi não, Fred? Assinou um pré-contrato aí. Ele foi visitar as instalações, né? Lá no Catar, Foi né? lá no Catar, lá na Al-Sadd. Aí o que ele falou? Aí quando ele viu, ele falou, ficar na academia de futebol, lá tá melhor.
E aí, mas essa história, inclusive eu estava até falando com o Veloso quando estava passando a matéria, deu uma mexida no elenco, porque muitos jogadores compraram a ideia dele de ficar, de fazer história, de não saírem, e aí ele em silêncio estava quase indo, quase foi, deu uma mexida em alguns líderes do elenco. O Gomes teve uma grande proposta também. Não deixaram ir. E ele ficou assim, deu uma mexida no ambiente. Todo mundo pro mundo árabe, né? É onde está o dinheiro agora, né, Fernandinho? É onde está o dinheiro. O treinador, os jogadores mais bem pagos, está todo mundo por lá. Então, é o mercado no momento. Já foi a China, já foi o Japão, agora é a Arábia. Você falou em dinheiro, cara. Olha que loucura. O Antony, que saiu do São Paulo, foi para Ajax, aí o Manchester United contratou o Antony por 100 milhões de libras. Muita gente não acreditou. É muito dinheiro. Rapaziada, é quase 1 bi. Não é isso? Tá 7 e pouco ali. É quase 800 milhões de reais. Cara, eu fiquei assustado. Sabe quanto o Antony ganha por semana? Lá, porque o salário na Inglaterra é pago por semana. Ele ganha 70 mil libras. Ele ganha 400 pau. Ele ganha o que ganha o Igor Coronado na reserva do Corinthians. Ele ganha o que vai ganhar, ele ganha menos do que ganhava o Dudu no Palmeiras. Ele vai ganhar menos do que ganha o Gabigol no Cruzeiro. Cara, olha, nós estamos falando do Manchester United, um dos clubes mais ricos do mundo. Olha os salários que a gente está pagando aqui, meu irmão. Tá uma loucura. Cara, que doideira é essa? Tá uma loucura. O mercado está mudando, Fred. O Antony pode vir jogar aqui no Brasil facinho, porque o United quer livre 5 O Palmeiras está tentando trazer o Andrés lá da Inglaterra para cá. Então o mercado está mudando. Mas deve ganhar muito mais que o Antony. Ele joga onde mesmo, o Andrés? Que a gente está podendo trazer esses jogadores. Ele não deve ganhar mais que o Antony, 70, 80. Há 5 1,5 milhão por mês ele ganha? É, 1,5 milhão. 1,5 milhão por mês. O salário no Palmeiras, inclusive, né? Saíram aí algumas informações de que o salário dele, do Andrés, se ele for contratado pelo Palmeiras, seria até mais elevado do que no Fulham. A projeção do Palmeiras de despesa para a temporada 2025, 980 milhões de reais. Não, o que eu estou dizendo, o United é um dos times mais ricos do mundo. E o jogador, o cara mais caro da história, ganha 450 pau por semana. Mas lá por fair play financeiro, por ligas, tudo isso é controlado, né, Fernandinho? Aqui, a gente está ouvindo de algumas pessoas... Mas olha como a gente está descontrolado. Sim, então é isso. Eu tô ouvindo de algumas pessoas que trabalham no futebol, militam no futebol faz tempo, Fernandinho. A gente vai ter um problema financeiro muito grande para acontecer, para estourar uma bolha aí. A Forbes do ano passado, que é uma revista de economia mundialmente conhecida e reconhecida, ela dá como o United o segundo time mais valioso do mundo, só perde para o Real Madrid. 6,5 bi, uma das maiores contratações da década, se não for a maior que foi o Antony. Olha o que o cara ganha e olha o que nós estamos pagando aqui, irmão. Cara, isso é doideira. Hoje um cara que não é um top no Brasil, o cara ganha acima de 500 mil. Um jogador que não é top. Acima de 1 milhão, alguns já vêm recebendo. Então, já a gente vai chegar num momento delicado na parte financeira do futebol. Aí você pega também as negociações envolvendo clubes brasileiros. O Paulinho do Atlético para o Palmeiras, 18 milhões de euros mais 2 jogadores. O Hércules do Fortaleza pro Fluminense. Quase 30 milhões de reais. Inclusive, agora tem um papo de que a negociação do Santos com o Bahia pelo Tassiano, 32 milhões de reais. Os valores também são muito altos, até mesmo para negociações entre os próprios brasileiros. Olha só como a gente está louco, velho. O Antony é a segunda maior negociação da história do Manchester United. Sabe qual é a primeira? O Pogba. Nós estamos com máquina de dinheiro nos clubes, velho. Os caras estão fazendo... A receita subiu bastante, né, Fernandinho? As receitas dos clubes subiram bastante também. Mas para tudo isso? Eu acho que assim, tem que ter responsabilidade. O Palmeiras a gente sabe que tem receita para investir, para estar controlado. Agora, a gente vê, por exemplo, o Corinthians contratando com a dívida que tem, a gente não sabe onde isso vai chegar. Isso realmente preocupa. Clubes que não têm uma saúde financeira contratando e gastando o que não tem, isso sim é um problema. E são clubes que estão usando receitas de outras origens para você conseguir arcar com futebol, né, contratação, manutenção de elenco. Não tem uma organização administrativa saudável que você não precisa pegar um auxílio. Porque a gente não está falando de parceria de cogestão, não. Patrocinador ajudando para pagar mesmo. Salário, contratação. Mostra também que, de forma administrativa, a gente está muito mal das pernas. Cada vez mais a gente está vendo isso acontecer. Mas é assustador, gente. Onde é que vai parar essa parada aí?
É um anúncio. Pra gente que gosta de futebol e que vive do futebol, tá ótimo, Fred. Sim, mas essa A gente bolha não vai tem que estourar. pagar a Olha, conta. outro problema. Nós temos no Campeonato Brasileiro do ano passado, nós tínhamos 1.100 jogadores inscritos. Todos os times da Série A. Desses times da Série A, 135 estrangeiros. Nunca se teve tanto estrangeiro jogando no futebol brasileiro. E a maioria desses caras que assinaram o contrato ganham em dólar. Dólar e euro. Já está um problema, tem muito clube querendo refazer contrato. Sim. Porque o dólar explodiu no país. Então, se o cara foi contratado para receber X, com a alta do dólar, ele está recebendo X mais 20%, X mais 25%. Está pintando um novo conflito aí com essa boleirada gringa. Eu acho que o erro aí é fazer o contrato numa moeda que não é a moeda nacional, né? Mas esses caras já vêm querendo assim, velho. Eu sei, mas aí é um outro problema. Mas de contratar jogador estrangeiro, eu até entendo que nós já discutimos isso aqui, isso que o Batistinha levantou aqui, nós já falamos. O jogador brasileiro, o jogador nacional, que a transferência está muito alta. Então você tem que ir para o Chile, ir para o Uruguai, ir para a Colômbia, buscar opções que são mais baratas. É uma realidade. Agora, para pagar em dólar, realmente é complicado. E são caras que normalmente, empresários que trazem esses sul-americanos, são caras que já estão no mercado brasileiro há um tempo. Então eles já sabem como funciona. Então já vem, já com o prato pronto, em dólar, já vem dessa maneira, porque sabe que há uma valorização, né, em virtude do câmbio, que o cara vai fechar num valor hoje, daqui 2, 3 anos o valor foi muito maior. Uma salvaguarda. Sim. Mas o cara já sabe a estratégia, né, de como fazer. Indo na linha que o Veloso falou, essa negociação aí do Fluminense com Fortaleza pelo Hércules, 29 milhões de reais. O Corinthians buscou o Garro por cerca de 30 milhões de reais. É isso. Lá na Argentina, lá no Tajeres. Você vê, a gente está louco em tudo. A gente perdeu a noção do cheque, velho. Então, bom... Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube Os Donos da Bola, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde o Veloso, o Fernandinho debateram aí sobre um trecho da coletiva do Dudu na apresentação pelo time mineiro. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.